Ali o Vitão e o goleiro que passa, muito conhecido do fã de esporte que acompanha campeonatos internacionais, o Ospina. Jogou muito tempo na Espanha, jogou na Itália, jogou no Napoli, jogou no Arsenal na Premier League, goleiro da seleção colombiana e é um dos grandes nomes na formação do Atlético Nacional, que sonha em passar por um grupo que é muito complicado, né? Afinal, são dois brasileiros pela frente para a equipe de Medellín, primeiro o Inter e depois no fim do mês, pela frente a equipe do Bahia. Na sequência, as duas formações, a escalação colorada. Como vem o Inter? É o mesmo time contra o Cruzeiro. Antony, Aguirre, Vitão, Rogel e Bernabé. No meio-campo, Fernando, Bruno Henrique e o craque do time, o capitão Alan Patrick. No ataque, Carboneiro de um lado, Wesley do outro. E o centroavante é o artilheiro do time na temporada. 7 gols para Ener Valencia. Já balançou as redes nessa edição de Libertadores da América. Não está ainda lotado o Beira-Rio, mas vai encher mais. Mais de 40 mil ingressos vendidos antecipadamente. É que muita gente acaba chegando em cima da hora devido ao trânsito na cidade de Porto Alegre. A arbitragem vem do Chile. Renata Ruel, boa noite para você. Boa noite, Vini, Marra, Silas, Berton, fã de esporte, arbitragem chilena. Felipe Gonçalves apita esse jogo. No VAR nós temos Miguel Arraes, árbitro de 6 jogos de Libertadores. Apitou recentemente Talleres 0, São Paulo 1 e apitou Racing 2-0 no Botafogo na Recopa. É um árbitro que vem adquirindo experiência, que não segura muito cartão não e deixa o jogo correr. Vamos ver como ele vai se comportar hoje e eu tô de olho aqui. Quer dizer então que ele já apitou uma final, né? Esse duelo aí entre Racing e Botafogo. Vamos ouvir um ambiente aqui, o papo do árbitro? Eu já falou ele rapidinho com os dois capitães. O Cardona também veio, imagino por ser um representante de linha do capitão, né? Já que o capitão do Atlético Nacional é um goleiro, não vai estar perto da bola o tempo inteiro, né? Renato Ruel me faz aqui o sinal de positivo, é isso, portanto. Agora a formação da equipe que vem lá de Medellín, veio de voo fretado para encarar o Internacional. O time que tem o experiente capitão Ospina com a número 1. Na defesa, Roman ou Arias e também o Tecílio. Pelo lado esquerdo, Camilo Cândido. No meio-campo, Campuzano, Zapata, Rinestrosa, olho nele. O Edwin Cardona, número 10, e o Viveros com a número 19. E aí a gente tem duas vezes o Cardona. Na verdade foi um erro na formação, né? O outro é o Búfalo Morelos, o Alfredo Morelos, que foi jogador do Santos recentemente e é um dos titulares do Atlético Nacional na formação 4-2-3-1. O Silas também está com a gente. Seu destaque para esse grande jogo. Boa noite, Silas. Boa noite, Vini. Boa noite, Renata Ruel, boa noite, Mário Marra, Gustavo Berton, toda nosso staff da ESPN que está com a gente aqui trabalhando desde amanhã, já desse dia, ontem também. Então um grande abraço, tudo para uma grande transmissão. Um time muito mesclado do Inter, Vini, na questão da idade. Um time jovem, pelas beiradas, na zaga, lá na frente também, mas um time muito experiente. O coração do time, eu diria. Alan Patrick, 33 anos, Bruno Henrique, 35 anos e Fernando, 37 anos. Então um meio-campo muito experiente, um meio-campo também de muita imposição, assim como mais da metade do time. E o time do Atlético Nacional de Medellín também, um time de muita imposição. A gente já vê daqui de cima fisicamente, um time que, como de costume os colombianos, muita força física, muita velocidade também. Tudo para ser um grande jogo dessa rodada, eu acredito. E agora, como sempre nos jogos da Conmebol, jogadores unidos no centro do gramado, jogadores que em campo serão adversários, mas que estão juntos nessa luta contra o racismo. Basta de discriminação, é o recado, é a mensagem da Confederação Sul-Americana de Futebol. Uma noite que também marca homenagem no Beira-Rio ao ídolo do clube, o Manga. Ex-goleiro que morreu nessa semana, foi campeão brasileiro pelo Inter, ídolo no Botafogo, foi campeão também no Grêmio, no Nacional do Uruguai. E até por isso o Inter joga hoje com essa faixa de luto que está aqui à esquerda do uniforme de cada um dos jogadores. Tudo pronto, Gustavo Berton, seu destaque no gramado. Boa noite, Berton.
Boa noite, Vini. Abraço para você, a todos os companheiros. E agora há pouco a comunicação do Internacional alertou aqui, né? Porque há muito movimento ainda no pátio externo do estádio Beira-Rio. Para que os torcedores entrem, por enquanto tudo fluindo normalmente. A última parcial indicava que já tinha mais de 28 mil colorados dentro do estádio Beira-Rio. Mas claro que essa perspectiva deve chegar a mais de 40 mil. Estreia do Inter em casa, e o Inter entende que vencer dentro do Beira-Rio é fundamental em termos de classificação, Vini. Apita o árbitro Felipe Gonzalez. Começa o jogo no gigante da Beira-Rio. Bola rolando em Porto Alegre. Internacional e Atlético Nacional de Medellín. É jogo importante, segunda rodada do grupo mais equilibrado do campeonato. O Ener Valencia já pressiona a saída de bola do Tezílio. E o tiro de meta marcado para o Atlético Nacional. Fã do Esporte vem com a gente, manda mensagem. Hashtag Libertadores na ESPN. Hashtag Libertadores na ESPN. Rodada dupla de Libertadores por aqui. Na sequência iremos ao Morumbis em São Paulo. Para São Paulo e Aliança Lima. Aí a saída por baixo da equipe colombiana, o erro do Ospina. Carboneiro chega pela esquerda, o toque foi do zagueiro Aguirre. No meio campo, Bernabé, acompanhado pelo Búfalo Morelos. Campuzano abre pela direita com o Quinestrosa. Vai embora o ponta de 22 anos. Ele bateu de fora da área. Sem rebote, Antony faz a primeira defesa do jogo. Olho no camisa 18. Um gol e 2 assistências. Na vitória semana passada no Atanásio Girardot contra o Nacional de Montevideo. Com a bola o zagueiro Vitão. À esquerda, Bernabé. E na arquibancada o grito forte do torcedor colorado. De vamos, vamos Inter. Alan Patrick pressionado, saiu pela linha lateral. O arremesso marcado é para o Inter. Você já percebeu ali, né, Vinícius? Carboneiro, assim como no jogo do final de semana contra o Cruzeiro, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, pela esquerda o Wesley, pela direita. Bola longa do goleiro Antony. Tezílio corta de cabeça. Correu. Wesley sobe. Aí o toque do Campuzano fica curto. Ener Valencia chega. Vem na dividida o Ospina e já cria um lançamento para o ataque. É que aqui embaixo a arbitragem, um assistente número 1, o Miguel Rocha. Pega a posição do ataque, posição irregular do Atlético Nacional. Na imagem, Roger Machado. Na chegada da delegação, ele foi claro em definir como joga o Atlético Nacional. Um time rápido, forte e com jogadores versáteis. O Inter desce com o Brian aqui, que vem o argentino. A bola chega para Ener Valencia. Aqui que está no chão. Alan Patrick. Bola para o equatoriano. Aí no domínio, Fernando. Trabalha com Alan Patrick. De volta para Fernando. E aí com o Ener Valencia, que trinca de experiência, né? Tem o Internacional. Fernando de mais de 70 jogos em Liga dos Campeões da Europa. Vivendo pela primeira vez a emoção de jogar uma edição de Conmebol Libertadores. Carboneiro, Ener de primeira, no peito do craque Alan Patrick. Ener faz a abertura com Wesley. É como destacava o Mário, Wesley joga lá pela direita. Contra o Bahia foi o contrário, né? Mas aí era o Vitinho quem era o titular e não o Carboneiro. O Wesley está no chão. Aparentemente ele se chocou com o jogador do Atlético Nacional. E o Fernando, percebendo que o companheiro está no chão, para o jogo. Joga a bola para a linha lateral, teremos o replay na sequência. Aí o técnico Javier Gandolfi esteve na última edição de Libertadores com o Independiente del Valle, no grupo do Palmeiras, do São Lourenço. O time não avançou, foi para os playoffs da Sul-Americana e acabou sendo eliminado para o Boca Juniors. E no Tajeres de Córdoba, quando ele iniciou, né, a carreira como treinador, ele era auxiliar de quem? Pedro Caixinha. Olha só. Aí o Pedro Caixinha saiu e ele ficou como técnico. Exatamente. Foi jogador, né? Base do River, rodou Arsenal de Sarandi, aí viveu aventuras mexicanas, ficou muito tempo no México. E tem uma sequência de trabalho também mexicano, né? Efraim Juárez era o técnico mexicano do Atlético Nacional na temporada passada. Campeão. Atual campeão do campeonato do país e da Copa da Colômbia. Lançamento para o Carboneiro, ele deixa a bola pingar. Afasta o lateral, o Roman. Pela esquerda, Alan Patrick. São os primeiros minutos
Um dos jogos mais aguardados da semana de Libertadores. E para dividir o Hinestrosa. E o arremesso lateral é para o Inter. Hinestrosa que leva o primeiro nome na camisa, Marino. Aí o Ener Valencia, dividida com o Zapata. No meio campo, Bruno Henrique. Aí o Alan Patrick, sai por baixo com o Bernabé. Falta marcada do Búfalo Morelos. O Alan Patrick é levantado. Semana passada completou 200 jogos com a camisa do Inter. E o gol contra o Cruzeiro foi lindo demais. Numa assistência do Bernabé. No gol em que hoje é defendido no primeiro tempo pelo Antony. Bruno Henrique. Vamos lá pela direita com o Aguirre. À esquerda, Vitão. Completamos os primeiros 5 minutos de partida no Beira-Rio. Noite com o Beira-Rio lotado. E a torcida cantando desde o primeiro minuto. Mais uma vez o Carboneiro sofre com a forte marcação do Andrés Roman. A gente está vendo o lance mais uma vez. Carboneiro está enfrentando um time de seu país, é colombiano. Aí vem o Ener Valencia. Passa pela esquerda, Bernabé. No domínio lateral argentino. Ener Valencia, corta para trás. Tá no chão, o árbitro não pega a falta. Até ficou sentindo o jogador colombiano que estava na dividida. Hinestrosa erra o passe. E 2 vezes, né? Mas você tá vendo que tá caído o Campuzano. Também no chão, Ener Valencia. E as vaias do público colorado e a bronca do técnico Roger Machado são uma cobrança por uma possível falta no equatoriano. Vamos revendo o lance aqui. E a análise é sua, Renata Ruel. Em 5 minutos, o Felipe Gonzalez já perdeu 2 faltas, né? Porque essa falta agora no Ener Valencia e lá no Wesley, no outro lado da lateral, também foi falta e ele não deu. Então, ele é um jogo pegado, a gente percebe que é uma marcação mais forte, mais acirrada. Se ele não começar a marcar as faltas que são claras, que já está aparecendo, se ele não tomar conta do jogo, logo nesse começo, a tendência é descambar. Silas, e já era aguardado um jogo muito físico, de muitos duelos contra o Atlético Nacional, hein, Silas? É um time de imposição física que a gente falou, né, Vini? Mas quem levou a pior aí nesse choque foi o jogador do Atlético Nacional, porque o Ener Valencia já está em pé, enquanto que o jogador do Atlético Nacional ainda está ali, ó, vai sair de campo, talvez para ser atendido. Mas, como disse a Renata, eu ia justamente perguntar para a Renata, no lance no Wesley, o Cardona já não deixou o cotovelo, mas deixou o ombro já no peito do Wesley. E aí cabe ao árbitro, num jogo de uma importância dessa, com 2 times que marcam muito, um jogador ali no meio também, inclusive foi o Morelos que fez a falta no Alan Patrick. O Alan Patrick deu a mão, levantou e tal, mas a gente vê que é um time que está jogando bem fechado, está jogando ali nos 30, 40 metros, olha o time bem compactado, bem compacto, mas fazendo muita falta, não deixando o Inter nesse começo de jogo, né, começar a gostar do jogo. Teve uma pequena torção ali, deu para ver na perna esquerda, o Campuzano, mas vai voltar para o jogo. Ex-jogador do Boca Juniors, já enfrentou o Inter, inclusive, depois lembraremos dessa história. Bernabé, bola atrás, passa pelo Vitão, chega para o Antony, pressionado pelo Morelos, no meio Alan Patrick, subiu bem a marcação, Zapata, Hinestrosa, na área, Morelos virou, bateu e bateu mal. É tiro de meta para o Inter. A primeira grande ocasião de gol do jogo ficou com a equipe colombiana numa saída perigosa do Internacional. O Alan Patrick estava pressionado, não percebeu que o Zapata chegava pelo meio. Olha, o torcedor do Inter já ficou com o coração na mão e o jogo mal começou. Lá pela esquerda do uruguaio, Camilo Cândido, divide o Brian Aguirre. O toque de cabeça do Morelos buscando Viveiros. Vitão faz o corte, bate pra frente, Ener Valencia. Aí o Wesley, que matada! Conseguiu um chapéu pra cima do adversário. Aguirre sai no corredor, o Ener Valencia. Ele gosta dessas bolas em profundidade, né? Para que ele possa correr contra o zagueiro adversário. Ospina também sai jogando mal a equipe do Atlético Nacional. Aí o Carboneiro, por dentro ou por fora. Que passagem do Bernabé. Primeiro do passe, a bola volta para Fernando. No domínio, Alan Patrick. Aí quem recebe é o Bruno Henrique. Alan Patrick. O Inter ocupa o campo colombiano. O Wesley contra o Camilo Cândido. Ele ameaça o drible, busca o cruzamento para trás. Chegou o Carboneiro, não pega forte. E é tiro de meta. ESPN, a gente vive o esporte. Ford. A experiência é o que nos faz mais fortes.
marcação do Inter com o Carboneiro. O Inter que é muito forte com seus laterais chegando pelo fundo. Sobretudo, como já lembrava o Mário Marra, pelo lado do Bernabé. Olha ele aí, ó. São 4 assistências na temporada. A última para o Alan Patrick no domingo. Uma curiosidade, né, que aí vai muito da análise, né, capacidade de análise do departamento de futebol do Inter. 2 laterais que jogaram no Lanús. Olha só. Como base no Lanús, né, o Bernabé e o Brian Aguirre também. Saída pela esquerda com o Zapata. Zapata é pressionado. Bola para o Morelos. E dos atacantes do Atlético Nacional que vem buscar mais a bola. Ele erra o passe. Carboneiro leva lá para o outro lado. Morelos na marcação. Completamos os primeiros 10 minutos do primeiro tempo. Noite de Libertadores no Beira-Rio. Ontem o Bahia chegou lá 4 pontos num lindo gol do Eric Puga lá no Gran Parque Central contra o Nacional de Montevideo. Bruno Henrique, Alan Patrick. Segura o passe, entrega para o volante. Aí Bruno Henrique, remanescente da última aparição do Inter em Libertadores. Pela direita, o chute para frente do lateral. Aí o toque do Guinestrosa. E está de volta para o jogo aí, presente o Campuzano. Do lado esquerdo com o Tecílio. Zagueiro dos mais experientes. Tenta o lançamento direto para o centroavante Viveiros. Aí o Rogel chegou, tocou de cabeça. A bola sai pela linha lateral. O arremesso é para o Inter. O Rogel que ficou no banco, né? Entrou no segundo tempo. O árbitro ali pegou falta. Entrou no segundo tempo contra o Bahia, quando o Juninho se machucou na oportunidade. Pensando em construção, Vinícius, o Atlético Nacional joga com os 2 zagueiros iniciando a jogada, com o Tecílio pelo lado esquerdo, o Arias pelo lado direito, o Aguirre pelo lado direito. E me chama muita atenção como o Campuzano baixa para iniciar a jogada. Ele participa do início lá com os 2 zagueiros. Aguirre de primeira para o Patrick. Alan Patrick contra o Camilo Cândido. Ganha no corpo, Alan Patrick. E o árbitro para o jogo. Pega o posicionamento irregular do camisa 10. No detalhe, o Javier Gandolfi. Esse ano o Atlético Nacional já ganhou a Supercopa da Colômbia. E está na 3ª posição no Campeonato Colombiano, mas a 1 ponto dos times que ocupam as 2 primeiras posições. Aliás, no próximo jogo, o Atlético Nacional vai enfrentar o Milionários, que é o líder do Campeonato Colombiano, e o time veio de voo fretado para o Brasil, para o jogo em Porto Alegre, e também de voo fretado vai para Bogotá. Demora para sair jogando o Atlético Nacional. E é bom a gente ficar de olho nisso. É sempre uma polêmica. Esse retardo para cobrar faltas e laterais. Ô Vini. Oi. Eu estou de olho aqui nas arquibancadas do estádio Beira-Rio e não param de chegar torcedores do Internacional para o jogo. Já chegamos a quase 8 minutos de jogo e a movimentação ainda é muito intensa de torcedores chegando nas arquibancadas do Beira-Rio. E quando eu estava falando do Arias, eu quase fui traído, porque a escalação passada pelo Atlético Nacional tinha Aguirre, vai você. Roubo de bola do Inter, o Wesley, Patrick sai na direita, o Wesley toca a bola atrás do 10, ainda dá para o Inter, cruzamento para trás, afasta a defesa em 2 tempos. O último a tocar na bola foi o Zapata, quem volta é o Inter, Bernabé, chega na marcação o centroavante Viveiros. Aí o Carboneiro acalma o jogo, toca para o Fernando, o domínio foi ruim, por baixo o Brian Aguirre. Aí o Morelos, já liga o contra-ataque, quem desce é o Guinestrosa, o perigoso. Ele pede para o centroavante sair à direita, o Viveiros. Guinestrosa, Kevin Viveiros, pouco ângulo, tentou devolver a bola para o meio da área. Explodiu no corpo do Vitão. Arremesso lateral para o Atlético Nacional. O que você ia dizendo, meu caro Mário Marra? A escalação do Atlético Nacional está mostrando a Aguirre. Dá uma olhadinha lá no post que eles fizeram nas redes sociais. E a Conmebol também divulgou que a gente tem acesso às escalações com o número 13, o Aguirre, que tinha sido titular contra o Nacional. E aí eu falei aqui, porque o Arias... E depois eu pensei, não, mas a escalação tá... É mesmo o Arias, esse aí, ó, que tá com a bola. Então eu não errei. Quem errou foi o Atlético Nacional. Não, é importante demais essa informação, viu, Mário Marra? O Arias, portanto, é a única mudança no time que iniciou o duelo contra o Nacional. Jovem jogador, 21 anos, não é titular. O titular normalmente é realmente o Aguirre.
Lançamento à direita. O domínio do Andrés Roman. Ele sai com bola e tudo. Arremesso lateral para o Inter. Silas, 14 do primeiro tempo, 0-0 o jogo. A gente viu ali, o Antony fez uma saída arriscada, né? Com o Alan Patrick e o Nacional teve a chance ali, quase faz 1-0. E depois o Ospina, a mesma coisa. Deu a bola no pé do Carboneiro ali, o Inter chegou. E um contra-ataque agora, erro de passe ali no meio campo. E o Internacional também saiu. Faltou fazer aquela ultrapassagem com mais consistência, com mais confiança. Ou seja, as duas equipes estão se preocupando em jogar, em ficar com a bola. Mas as duas deram já oportunidade nos contra-ataques para que o adversário pudesse fazer o gol. Então acho que faltou ali aquela confiança mesmo na hora de sair o time todo e para tentar marcar. Com a bola o goleiro Ospina. Voltou para o Atlético Nacional no meio do ano passado. Sobe a marcação Inter. O domínio pela esquerda, o Tezílio. Lançamento à frente. Ele consegue encobrir o meio campo do Inter. Entrega para o Morelos. Aí o Edwin Cardona lá na ponta esquerda. Camilo Cândido. Vitão protege a área. Aí o Camilo Cândido ganha do Brian aqui. O toque de calcanhar do Viveiros. Roger pressionado. Chuta de primeira. No meio campo quem domina é o Zapata. Um time que sabe colocar a bola no pé. Segunda maior posse de bola do campeonato colombiano. E o Edwin Cardona vem lá pela esquerda. Busca a virada de jogo. Muito forte para o Rinestrosa. ESPN, a gente vive o esporte. Claro Multi é você com o Wi-Fi 5G mais rápidos do Brasil. Bola para o Inter pela direita, Wesley. Bruno Henrique, de novo para Wesley. Ele puxa para o meio, Cardona na marcação. Wesley faz a volta, toca na bola o Cardona. Arremesso lateral para o Inter. Noite também de Comebol Sul-Americana. Pintando gol no jogo do Vitória, lá em Florencio Varela, região metropolitana de Buenos Aires. A gente apresenta para você, o Vitória joga contra o Defensa e Justiça. Já vencedor, né, da Comebol Sul-Americana. Na estreia o Vitória ficou no empate contra a Universidade Católica de Quito. Esse jogo está na ESPN 4. Lateral para o Atlético Nacional. E aí vai o único estrangeiro do elenco, que é o Camilo Cândido do Uruguai. O restante tudo colombiano. Carboneiro pela meia, acionou, Falência, do jeito que ele gosta. Acabou se atrapalhando no primeiro momento. Ainda salva a jogada, Falência, atrás com o Alan Patrick. O Inter desce com perigo. Carboneiro tenta sair do Zapata. O Wesley se manda nas costas da marcação. Wesley dominou, cortou mais um, bateu em cima do goleiro. Ospina espalma e é obrigado a trabalhar pela primeira vez da noite no Beira-Rio. Que boa jogada do Inter, hein? Que passe do Carboneiro para o Wesley. Cardona, virada à direita. E dá para perceber como o público aumenta o volume no Beira-Rio. Carboneiro chegou junto, cometeu a falta e vai receber o primeiro cartão amarelo da noite no Beira-Rio, Renata. Ele recebe o cartão amarelo porque entra no jogo segurar o adversário ali de forma de uma conduta antidesportiva. Pode ver que ele só vai no corpo do adversário, só quer segurar, parar o adversário. Por isso o cartão amarelo bem aplicado. Ele não tenta jogar a bola. Aí mais uma vez para você a falta do Carboneiro. E o Inter chegou muito bem com os pontas. Carboneiro e o Wesley. Silas. O Inter chegou muito bem, uma linda jogada, e aí apareceu o grande goleiro, que é o Ospina, né? Uma linda jogada, entrou por dentro, a passagem lá, fez a ultrapassagem por dentro, o passe. O zagueiro acho que não quis fazer o pênalti também, né? E aí meio que tira o pé. O Wesley consegue dar um corte para trás ainda e de bico tentou fazer o gol, mas o Ospina estava presente ali. O jogo tá muito bom, muito movimentado. É jogo como a gente esperava, né? De muita qualidade técnica dos dois times. O Inter que está lá na ponta do Campeonato Brasileiro, embora muito cedo, né? Só 2 rodadas. A última vez que havia sido líder no final do ano 2020, quando quase foi campeão brasileiro, né? Já dentro do ano 2021, mas edição 2020 do Brasileirão. E aí de novo a boa defesa do Ospina, que estava jogando com o Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo está ainda no Al Nassr e o Ospina estava no elenco da equipe saudita até o meio do ano passado. Saída de bola para o Atlético Nacional. Aí no detalhe o Carboneiro. Na Colômbia foi revelado pelo Once Caldas, que é junto com o Atlético Nacional os únicos 2 times colombianos campeões da Libertadores. O Renato, o árbitro está de olho no atraso para a cobrança de falta, Renata. Está de olho, mas está permitindo bastante, né? Foi um impedimento lá atrás que eles demoraram uma eternidade, agora coloca a bola em lugar errado, demora para cobrar, então já deu advertência verbal, agora precisa agir com mais eficácia. Renata Ruel de olho na arbitragem do Felipe Gonzalez. Ligação direta, Morelos domina, Bernabé vem na marcação. Lá pela direita o domínio do Aguirre. Jogo bom, passa rápido. 20 do primeiro tempo. E cada minuto vale muito. É um jogo equilibrado, 2 grandes times em campo. E o Inter ataca com velocidade, com agilidade, com Carboneiro, que toca no fundo. Roman foi no carrinho, foi driblado. Carboneiro com Wesley, procura opção. Chegou para o Bernabé, cruzamento, corta a defesa. Lá do outro lado chega Edwin Cardona. Manda para longe o lateral, Camilo Cândido. E para o domínio Viveiros contra o Rogel. Falta está marcada. Falta do Agustín Rogel, o uruguaio. E a posse de bola é para o Atlético Nacional. Um lance para não permitir um contra-ataque colombiano, Mário Marra. E não pode permitir mesmo, né? Porque tem muita velocidade. Os homens de ataque do Atlético Nacional são muito rápidos e o Inter joga muitas vezes com a linha alta. Vinícius tem chamado muita atenção os encontros pelo lado esquerdo do Carboneiro contra o Andrés Roman. O Andrés Roman, que é muito forte no apoio, não consegue subir. Não dá para participar do jogo ofensivo porque o Carboneiro segura o lateral, que tem até um fato curioso. Chegou a assinar com o Boca. E aí, na hora do vamos ver, não passou no exame médico por um problema no coração que nunca mais foi detectado. Reiniciou a carreira e não dá para explicar o que aconteceu naquele exame do coração. Que coisa, hein? Zapata erra o passe no meio campo, Bernabé corta, mas junto dele está o Morelos. Deixa a bola para Roman de novo. O toque aqui do Morelos. Aí subiu para tocar de cabeça o Vitão. Cardona está na dividida, de um pé para o outro, é habilidoso. Ele no encontro dos 2 camisas 10. Zapata de fora da área, buscou o canto, a bola fica na defesa. Voltou, o tapa do Viveiros à frente, o Rogel põe o corpo à frente e ganha a jogada. Foi bem agora o zagueiro do Inter, o Rogel, que está jogando numa posição em que o Inter está bastante desfalcado, hein, Berton? É verdade, Vini. O Rogel é o terceiro reserva da posição, né? O titular é o Vitor Gabriel, que é um garoto que o Inter conseguiu um empréstimo junto ao Sport, até pretende antecipar a compra desse jogador que se afirmou no Campeonato Gaúcho ao lado do Vitão. O Vitor Gabriel machucou na final do Campeonato Gaúcho. Assumiu o Juninho, foi uma contratação da última janela colorada, mas no jogo contra o Bahia o Juninho também sentiu, está jogando o Rogel. E isso implica em deslocar o Vitão, que normalmente joga pela direita. Hoje o Vitão tem que jogar pela esquerda, justamente porque ali joga o Rogel. Olha só, tá caído o jogador do Atlético Nacional. Deve precisar de até talvez substituição, o Zapata. Meio campista, volante do time, número 80. Tá no chão o Juan Zapata, primeira edição de Libertadores dele na carreira. É o que mais perseguiu o Alan Patrick, né? Muito bem, fã de esporte, perdeu ou quer rever algum lance deste jogo? Então pegue o seu celular, escaneie o nosso QR Code. Você vai direto para o ESPN.com.br e assiste agora ao que de melhor já aconteceu no Beira-Rio. Vê também porque o Abel Ferreira ficou nervoso com o sorteio do adversário do Palmeiras na Copa do Brasil. E os detalhes da briga de Mbappé na justiça contra o Paris Saint-Germain, em um caso de mais de 360 milhões de reais. Acesse aí e não perca nada. ESPN.com.br. Os lances dos jogos da Libertadores você tem no nosso site. Alan Patrick, pela meia. Chega o Edwin Cardona. Ainda está fora do jogo o Zapata, né? Então tem que dobrar na marcação lá o Cardona. No meio tem que jogar de volante. O Wesley, que bom tabelinha. Aqui que o Wesley na área, cruzamento. O Wesley finaliza no goleiro. Voltou o Wesley. Já não vale nada. A arbitragem pega o impedimento do Wesley.
Ótima tabelinha, né? O Inter busca de novo camisa 21. Artilheiro do time no ano passado. Ainda não tem gol nesse ano. Ia perdendo um gol incrível, Wesley. Ó, nesse primeiro lance, tudo legal, né? Aí o Wesley cruza pro Ender e aqui eu já começo a ter dúvidas. Renata Ruel. Mas aí ele estava atrás da linha da bola. A hora que a bola volta pro Wesley, aí sim ele está em posição de impedimento. Ele toca na bola. O impedimento foi bem marcado. Mais uma vez jogo parado, atendimento médico no campo. A torcida vai, preocupada com o relógio, né? Chegamos a 25 do primeiro tempo. Silas, 0-0 o jogo. Diga, Silas. Aí a gente tem que dar os parabéns pro Roger Machado, né, Vini? Porque colocou o Carboneiro aqui para impedir a subida do lateral direito, que é muito forte, e colocou o Wesley do lado de lá mais leve e está tendo vantagens por ali. Já é a segunda vez que o Wesley chega, de novo numa metida por dentro, agora numa tabela. Então, assim, o Inter está muito bem, precisa converter em gols esse momento melhor no jogo. E eu ia falar para você, Vini, o Cardona, ele bota o ombro ali naquela passagem do Wesley no começo do jogo, e agora o Vitão foi subir, ele bota o cotovelo também, o árbitro deixou passar, ou seja, um jogo muito pegado. O Atlético, não creio que está fazendo tanta assim, cera, retardando o jogo não, mas o Inter está melhor, está bem melhor no meio campo, está conseguindo sair e está conseguindo superioridade numérica nas tabelas, principalmente lá pelo lado direito com o Wesley. Bom, mexe o Atlético Nacional, entra um garoto de 19 anos, o Elkin Ribeiro. Com bola rolando, é a primeira mexida do Atlético Nacional. Mas no planejamento do técnico, a segunda, né? Porque o zagueiro Aguirre seria titular, não está em campo, mudança de última hora, está jogando outro jovem com a Arias. Então são problemas, um na zaga e agora com bola rolando, um no meio campo. O Elkin, muitas vezes ele joga até como, quer dizer, muitas vezes não, ele não joga muito, né? É um jovem jogador, características mais defensivas, até mais defensivas que o Zapata. Eu estava esperando ver uma outra modificação. Pensei que o Toscano fosse entrar, que é um volante mesmo. Vamos ver se o funcionamento em campo muda, Vinícius. Hashtag Libertadores na ESPN. Jogo grande, hein? Aliás, nesse grupo sempre é um jogo grande. Para dividir a Carboneiro. Mais uma falta do colombiano. A torcida se desespera. Carboneiro diz que não. E a gente está revendo mais uma vez a disputa dele contra o camisa 6, o Roman. Carboneiro que foi titular nos 2 jogos da final do Campeonato Gaúcho. Quando o Internacional, depois de 9 anos, voltou enfim a ser campeão estadual. E campeão da Sul-Americana com o Racing. Saía do banco, né? Não era um titular assim, mas estava lá no elenco o Carboneiro. Aí o domínio Rogel, pela direita com o Brian Aguirre. Bruno Henrique, o passe que ficou complicado, retomada de bola. Viveiros lá pela esquerda, Cardona puxou para a perna boa, direita, bateu de longe. Sem rebate, trabalho do Anthony. Cardona, mais um que jogou no Boca Juniors. Olha só como ele arrisca de fora da área. Chegou a jogar Copa América pela seleção colombiana em 2021 aqui no Brasil. E foi o primeiro reforço da nova diretoria do Atlético Nacional, que é um clube que tem como donos um grupo econômico muito forte dentro da Colômbia, dono de veículos de comunicação, de empresas do ramo alimentício. E que aposta agora, Mário Marra, é um time com jogadores experientes e veteranos e não jovens atletas como o Atlético Nacional tinha. Já o Mário fala, já vê o Ender Valência, ele consegue o primeiro drible, solta a bola na ponta para o Carboneiro, ele buscou ela atrás, foi à frente. Encara o marcador. Completamos 28 do primeiro tempo, Carboneiro, 2 na marcação e foi muito bem o Juan Arias, hein? O zagueiro que entrou de última hora no time titular conseguiu um belo desarme, Mário. Cardona é o tipo de jogador que não pode ter espaço para pensar, porque ele bate muito bem na bola, ele enxerga um jogo diferente, dá velocidade ao jogo. Agora, Vinícius, sempre tem o outro lado, né? Perdeu a bola, ele tem dificuldade na recomposição. Pode ser explorado isso pelo Inter. E que bola do Cardona agora, hein? Pro lado direito. Com o Morelos, chega o Roman, não entregou para o Guinestrosa, mas não Viveiros, Guinestrosa. Fernando marca a perna canhota do garoto, atrás com o Cardona, opa! Aí participou do jogo nosso Felipe Gonzalez. Exato, Geralmente a gente diz que o árbitro estava mal posicionado. Já a Renata fala, o Camilo Cândido vem pela esquerda. O Atlético Nacional sabe jogar com a bola no pé.
É sempre erro do árbitro, Renato? Ele estava mal posicionado sim, ainda mais na linha de passe, num ataque, no meio ali da área. Então foi erro de posicionamento. Morelos. Pro Roman, tá valendo. Viveiros na grande área. Rogan na marcação, bola atrás, Morelos. Teve desvio no meio do caminho, é escanteio para o Atlético Nacional. O Búfalo Morelos, que ainda pertence ao Santos. Está emprestado, aliás, o Santos paga a maior parte dos salários do Morelos, que no Brasil teve 20 jogos, 4 gols, atuações ruins. Mas na Escócia jogou muita bola no Rangers. Muito, e já fez gol na atual Libertadores, né? Uma jogada do Renes trouxe, inclusive, pelo lado direito, ele fazendo um gol de bate-pronto. O que acontece? Tem um atraso aí para a cobrança de escanteio, né, Berton? E ficou na bronca. O auxiliar foi conversar com o jogador da equipe, o Inestrosa, né? E ele bateu boca com o auxiliar por ali. Bom, escanteio já batido, bola lá na grande área. Afasta a defesa colorada, chega Carboneiro, ganhou no alto. Ener Valência chega para a dividida. Aí o recuo de bola pela direita. Esse é o volante, o Campuzano. Sai para cima do Ener Valência. Campuzano era jogador do Boca quando ele e o Cardona. Deixa eu ver aqui a bola à frente para o Viveiros. Passou por ele, vem nas mãos do goleiro Anthony. Cardona e Campuzano jogavam no Boca naquele mata-mata com o Inter, Libertadores 2020, quando o Inter foi eliminado nos pênaltis, lá na Bombonera. Virada pela direita, o Inter desce com Wesley. Por aquele lado o Inter é forte. Aguirre vem para o fundo, cruzamento, toca no caminho, Cândido e sai. O Inter chega. Vai para a cobrança de escanteio lá pela direita. Alan Patrick posicionado. Aí no detalhe, Roger Machado. Tem o apoio, a confiança da torcida colorada. Pode chegar a 16 jogos de invencibilidade. Exatamente o número que o Inter teve com o Roger Machado ano passado, na grande arrancada no Brasileirão. Preparado Alan Patrick, na primeira trave o Wesley, lançamento é para o Fernando. Passa a direita do goleiro e vai embora. Fernando Regis. Experiência no meio campo. Ele disputa com o Campuzano, ó. Toca de cabeça e a bola ainda morre na trave antes de sair pela linha de fundo. Uma chance real, clara de gol para o Inter. Com o Fernando, que é um senhor jogador, hein, Silas? Ele já fez gol assim, né? Acredito que foi o próprio Grêmio que ele faz no Grenal, um gol assim. E ele é muito bom jogador, 37 anos, né, Vini? É o jogador mais experiente desse time, é o jogador mais sereno também. E o jogo está passando pelo meio campo. Está passando pelo Campuzano, quando o Atlético Nacional de Medellín tem a bola, e está passando pelo Fernando, mais por ele até. E depois, quando entra no campo de defesa do Atlético, já o Alan Patrick para tomar as vezes. O Carboneiro também está muito bem. O Inter está bem melhor, precisa, como a gente falou, converter, né, concretizar as chances que estão acontecendo, transformar em gols essa superioridade. Tem um gol no ano, Fernando, e foi nesse lance. Aliás, o último gol de escanteio mesmo do Inter, numa batida do Alan Patrick. Campuzano, à direita, pressionado o zagueiro Arias, bateu no Carboneiro e a bola sai. Gustavo Berton. E até pela idade, né? O Fernando é o jogador que mais vai ganhar descansos nessa sequência do Inter. No jogo passado, por exemplo, contra o Cruzeiro, quando o Inter vencia por 2-0 no primeiro tempo, ele saiu, deixou o campo, jogou apenas 45 minutos, se resguardando justamente para o jogo de hoje contra a equipe do Atlético Nacional. Fernando, que é muito fã do trabalho do Roger Machado, e diz que em campo o jogador que mais o impressionou, Kevin De Bruyne, que está de saída do Manchester City. Wesley de cabeça. Volta a jogada para o goleiro Anthony. Daqui a pouquinho tem mais Comebol Libertadores. E você vai assistir na ESPN no Disney Plus com exclusividade. São Paulo e Aliança Lima. São Paulo que ganhou do Tajeres na estreia. Daqui a pouquinho, Rogério Vogan e todo o nosso time, direto do Morumbis. O jogo do São Paulo é 9h30 e um pouquinho mais cedo, às 9h, tem Libertadores na ESPN 4. Colo-Colo e Fortaleza, no Monumental de Santiago. Matheus Suman transmite o jogo. Fortaleza que precisa se recuperar, né? Tomou uma pancada forte do Racing no Castelão. Bruno Henrique. Trânsito intenso no meio, ele usa o corredor. Aguirre. Wesley.
Encosta Bruno Henrique. E o Wesley partiu, ele corre. Bruno Henrique prefere uma jogada por dentro, não encontrou opções. Então insiste por aquele lado. Torcida colorada canta. Mais de 40 mil torcedores na Casa Colorada. Vitão para Alan Patrick. Vem buscar a bola no pé, o camisa 10, o Wesley. Bem na marcação, o Campuzano. Toca na esquerda. Aí quem chega para a jogada é o Edwin Cardona. Viveiros. Novamente para o camisa 10. O Cândido passa na esquerda. Chega Morelos. Dividida forte lá no meio campo. Alan Patrick entrega para o Wesley. O Wesley para Alan Patrick. O Inter desce no contra-ataque. Ener Valencia sai pela ponta. Ainda Alan Patrick. Virada era para o Carboneiro. Na marcação bate bola para longe o Tesílio. Lançamento que chega para o Ginestrouxa, ele já ganhou do Bernabei. Olha o perigo no contra-ataque para o Atlético Nacional. Ginestrouxa saiu do Bruno Henrique, armou espaço. Antony cai no canto e faz a defesa. É perigoso, é talentoso, é atrevido o Ginestrouxa. Ginestrouxa que teve uma passagem nas categorias de base, Mário Marra, de um time do futebol brasileiro. Do Palmeiras. O Palmeiras teria que pagar perto de 2 milhões de dólares para ficar com 70% dos direitos econômicos do Ginestrouxa. Ele atuou na base do Palmeiras por 2 temporadas, perto de 27, 28 jogos. Fez muito gol, hein? 7 gols e 6 assistências, Vinícius. Carboneiro já passou no primeiro, encara o segundo marcador. Tá no chão, isso é falta. Falta em cima do Carboneiro. Jogadores do Inter cobram cartão amarelo. Quem estava na marcação era justamente o Ginestrouxa. Tá bem no jogo o Carboneiro, Silas? Tá muito bem, Vini. E agora a cobrança dos jogadores do Inter. Você vê que o Rohel veio lá de trás, né? Fala bem o espanhol, argentino e tal. Uruguaio, né, o Rohel? Isso. Mas para cobrar, por quê? O Carboneiro fez a falta no jogador do Atlético e o árbitro veio e deu o cartão. Então eles estavam pensando que o mesmo critério deveria ser aplicado. Talvez a Renata vai explicar até melhor pra gente isso aí. Mas uma jogada de ataque, uma jogada que ele se desvencilha do jogador e sofre a falta. E ali não aconteceu nada, né? Bom, será que era lance para cartão amarelo, Renata Ruel? Caberia cartão justamente porque ele vai só no corpo do adversário. O adversário está indo, né, num ataque ali, numa situação de ataque. A diferença do cartão para o Carboneiro é que o Carboneiro vai agarrando, segurando. Esse a falta, é aquele contato mais embaixo. Mas pela situação do jogo, caberia amarelo sim, Silas. Fã do Esporte participa, hashtag Libertadores na ESPN. Aqui o Lucas está com a gente, o Anderson, o Isaac dos Anjos, a Carol Machado. Está destacando a bolada que o árbitro levou, né? Falta para o Inter. E o torcedor colorado se lembra do golaço do Ener Valencia. Aí contra o Grêmio. No jogo 2 da final do Gauchão. Ener Valencia e Bernabei. Vem o equatoriano. Bateu forte. E à esquerda do Carbono, do Ospina. E é tiro de meta. ESPN. A gente vive o esporte. Substituição segura. Vem pro jogo. Vem com a Betfair. Muito bem. Torcida colorada com o coração na mão. Sabe que é um jogo muito importante hoje, Mário Marra. E muita participação, muito colorado, empolgado com o jogo de hoje. O Dirceu Neto tá tenso. Tem aqui também... Vai você. Porque vem o Morelos contra o Bernabei. Morelos levou para o fundo, saiu bem o colombiano para cima do argentino. Morelos, cruzamento, a bola toca no corpo do Rohel. Escanteio para a equipe de Medellín, Mário. Serginho Madalena, Jean Felizardo e Enio Jeremias. Agora, eu não sei quem prometeu jogo fácil. Ninguém. Jogo bom, os dois estão entregando. Jogo fácil não existe. Muito menos em Libertadores, que tem resultados surpreendentes, como a vitória de ontem do Central Córdoba, no Maracanã contra o Flamengo. Preparado o Cardona. Vem aí o camisa 10, ele tem 6 assistências no campeonato colombiano. É o líder nessa estatística, o Cardona. Está com 32 anos de idade, lançamento na primeira trave, o Ener Valencia chegou de voleio. A bola sai pela linha de fundo e o árbitro dá mais um escanteio para o Atlético Nacional.
Já já no nosso intervalo, informações diretamente do Morumbi. Para São Paulo e Aliança Lima. Eduardo Afonso e a Vitória Leite, os nossos repórteres em campo. Inestrosa levou para o fundo, dobra a marcação Carboneiro. E a bola é para o Inter. Tiro de meta para o Internacional. E a gente está vendo de novo o Inestrosa. O Roger Machado está enfrentando hoje, Berton, um time que foi marcante na carreira dele como jogador, né, Berton? O torcedor do Inter não vai gostar muito dessa lembrança, né, Vini? Mas ele era o lateral esquerdo do Grêmio naquela final de 95, quando o Grêmio venceu o Atlético Nacional na final da Libertadores. E o preparador físico está aqui pertinho de mim, professor Paulo Paixão, que trouxe os jogadores do Inter para o aquecimento agora há pouco. Era um timaço o Atlético Nacional nos anos 90, né? Campeão pela primeira vez em 89. Camilo Cândido. Toca na bola Alan Patrick. Lá pela esquerda o Morelos. Cardona, acho até que tocou no braço. Rogel. A bola vem para o Cardona. De primeiro 10 entrega para o Inestrosa. Na passagem o Andrés Roman. Inestrosa tem o meio aberto. Bateu de canhota para fora. Tiro de meta para o Internacional. E de novo o time colombiano chegou com perigo. Mais uma vez na velocidade do Inestrosa. Que até acredito, viu, Silas, não tomou a melhor das decisões. Ou se a decisão era essa, o chute é que não era esse, Silas. Faltou ele ter visto o jogo do São Paulo, contra o Tajeres de Córdoba, né? Que o Alisson leva a bola para dentro e crava lá do lado. Acho que foi isso que ele tentou. De esquerda, tirar do goleiro. O jogador do Boca, o lateral direito do Boca Juniors, que é o Advíncula, faz muito bem isso. Traz a bola para dentro e aí acha sempre um jeito de acertar o gol. Isso é treino. Mas ali o jogador do Atlético foi infeliz na hora da finalização. Bruno Henrique toca na esquerda para Carboneiro. Bernabé à frente, a arbitragem para e pega a falta. Falta para o Internacional. E o público foi lotando o estádio, Berton, à medida que o jogo foi se desenrolando no primeiro tempo, hein? A última atualização da comunicação do Inter dava conta de quase 39 mil torcedores. A gente fica claro pela expectativa aquela mais para o final da partida do público total. Mas casa cheia, com certeza, agora perto dos 40 mil colorados. Libertadores da América. 0-0 Inter e Atlético Nacional. O torcedor do Bahia até que deve estar gostando do empate, né? Fernando foi desarmado pela meia, o toque do Campuzano à esquerda. Aí o Cardona busca sempre o drible. E o passe atrás é com o zagueiro Arias. Olha só, a ESPN é a casa da Libertadores, da Sul-Americana e em 2025 também da Série B do Brasileirão. Deixa eu ver o ataque do Inestrosa, ele passou por dois, sofreu a falta e força o segundo cartão amarelo do lado esquerdo do Inter, né? O primeiro foi do Carboneiro e agora do Bernabé. Roger Machado se irrita. Mas é isso, minha gente. ESPN e Disney Plus, a casa da Série B do Brasileirão. Fala, Silas. O Bernabé está escolhendo o caminho errado. O Bernabé não é mais forte nem que o lateral direito, nem que o Berardo aqui com o Inestrosa. Ele está deixando fundo para o jogador. Ou seja, onde ele tem a perna boa, que é a perna esquerda, ele tem que fechar essa perna e levar o jogador para dentro. Duas situações já que quase dá cruzamento e gol. Uma deu escanteio, a outra a bola foi tiro de meta para o Internacional. Mas o Bernabé, o Roger, que está ali pertinho dele, tem que dar o toque nele. Fala para ele, deixa o jogador jogar a bola para trás. Ele está querendo antecipar o jogador muito forte, está girando, usando o corpo. Ainda aproveita com o braço, né? Tira ele da jogada e aí toma o cartão. A reclamação foi porque na jogada do Carboneiro ele não deu o cartão e agora ele deu. Mas erro do Bernabé, na minha opinião. O olhar técnico de Silas para a função de Bernabé, que agora está pendurado. Vai enfrentar o melhor jogador do time do Atlético Nacional. Preocupado, né? Já com essa advertência da arbitragem. Cobrança de falta, finalzinho do primeiro tempo. É duro o jogo para o Internacional. Partida complicada. E olha só, bola para o Inestrosa na área, ele girou, bateu. E aqui foi uma jogada ensaiada. Ele fingiu que estava amarrando a chuteira. Para ninguém marcar ele. Tive a oportunidade de mostrar uma jogada assim que o Atlético Nacional fez contra o União Madalena. No último final de semana. Exatamente. Não saiu o gol, mas é desse jeito. Tem um bloqueio, pivô,
à frente do movimento da barreira. Vai você. Ener Valencia desce pela direita e a posição é irregular. Falei há pouco da Série B, já começou, viu, Mário Marra, Silas, Renata, a segunda rodada do Brasileirão da Série B. Todos os jogos você assiste no Disney Plus Premium e na ESPN. No Disney Plus Premium, bola rolando para Atlético Paranaense, Criciúma. E daqui a pouquinho, também na ESPN 2, tem Cuiabá e Avaí. Grandes jogos no fim de semana, Chapecoense e Curitiba. O sonho de 20 times em alcançar a elite do futebol brasileiro passa na ESPN e no Disney Plus. E já que você está tocando no assunto, durante o dia a gente tenta esmiuçar os times, os adversários dos brasileiros em Sul-Americana, em Libertadores. É nossa função. Falei que hoje de manhã a gente fez isso no Sport Center. Fazemos isso com muita frequência, viu, Vinícius? Na nossa programação ao vivo, sempre a partir das 9 da manhã, com o F360 no comando do Abel Neto. Depois vem o Sport Center, o F-Show, e aí a gente não para mais. Alan Patrick, bola em profundidade buscando o Carboneiro. Fica na defesa, rebote pela direita com o Quinestrosa. Olha, 2 minutos de acréscimo. O torcedor está irritado no Beira-Rio. Se ele falou que olhou tanto pro relógio assim, eu imaginei que ele ia marcar aqui uns 5 minutos. Eu estava esperando no mínimo 5 minutos mesmo, porque o Atlético ganhou bastante tempo, continua ganhando bastante tempo, apesar do número baixo de faltas. Foram 5 do Internacional, 5 do Atlético, mas também porque ele deixou de dar algumas faltinhas claras nesse primeiro tempo, né, Vini? Teve a contusão do Zapata também. Que teve a substituição, teve o Wesley lá na lateral, que sofreu a falta que ele não deu, que também ficou um tempo caído, o Ener Valencia. Então, ele foi muito generoso com esses 2 minutos aí. Chegamos ao minuto final do primeiro tempo. Berton. Olho em Inestrosa e Bernabé. Quando o Bernabé fez a falta, a última que recebeu o cartão amarelo, o Inestrosa passou por ele e deu um cutucão nas costas. Agora o Bernabé passou por ele com a bola parada e deu um cutucão também. O Inestrosa foi falar com a arbitragem. Olho nesse embate aí aqui na lateral esquerda do Inter. E o Mário Marra já falava que esse era o duelo do jogo. Ali, aquele lado esquerdo do Inter, lado direito do Atlético Nacional. A gente vem falando também sobre isso há algum tempo, Vinícius. 0-0, jogo complicado. O Inter vai buscar o seu último ataque no primeiro tempo. Sobra para Bruno Henrique, o Wesley ficou para trás, a marcação é forte. Sem falta, segundo a arbitragem, estava lá o Ribeiro. Camilo Cândido, uruguaio, busca a virada. A bola vem para o Quinestrosa. Tá aí o duelo do jogo. Ele contra o Bernabé. É passe na direita. Roman chega no fundo, explora a marcação do Vitão. O torcedor tá vaiando porque queria essa falta aí no Bruno Henrique. Foi falta, Renata? Foi falta sim, ele não vai simplesmente no ombro a ombro, ele não vai disputar a bola, ele só vai no corpo do adversário e ele chega com aquela força, com aquela intensidade. Por isso foi falta sim, e aí a arbitragem mais um erro. Eu não sei o que ele está fazendo ali. Ele terminou o primeiro tempo. Demorado. Tá brigando pela liderança na atual edição do Campeonato Colombiano. O Atlético Nacional, a equipe verdolaga, que é um apelido, né, do Atlético Nacional, que faz referência a uma planta que é muito comum na Colômbia. Oi, Berton. Deixa eu fazer um relato antes da bola rolar. Assim que o jogo acabou, os jogadores de Inter e Atlético Nacional deixaram o campo. E também a arbitragem sob forte reclamação. No túnel, muitos dirigentes, integrantes da comissão técnica do Internacional estavam ali para cobrar o árbitro pelos cartões e, claro, pelos poucos minutos de acréscimo. Apita Felipe Gonzalez. Bola rolando para o segundo tempo no Beira-Rio. Internacional e Atlético Nacional, noite de Libertadores, e o Inter já busca um ataque no início. Carboneiro tá na área, bola no alto e ele não conseguiu arrematar pro gol. Ainda assim vem o Inter, Bernabé de longe, a bola vai para fora. Com 28 segundos, o Inter tem sua primeira finalização na etapa final. Roger Machado mantém o time do primeiro tempo. E o Fã do Esporte participa. Hashtag Libertadores na ESPN. O Inter empatou na estreia com o Bahia. Hoje vai em busca da primeira vitória na Libertadores. Já tem uma no Campeonato Brasileiro quando superou o Cruzeiro por 3-0 no último domingo. Lateral já batido. Rogel pela direita.
E para você que chega agora, lembramos, o Atlético Nacional venceu o Nacional de Montevidéu por 3-0 em Medellín semana passada. Aí a chegada do goleiro Antony. Está no lugar do Rocher, machucado. E tem disputado todos os jogos do Inter no ano, né? O Rocher se machucou contra o Flamengo e o Antony veio para o jogo naquela partida. O Antony foi o goleiro no Campeonato Gaúcho. Olha a boa saída do Wesley. O Bandeira manda seguir. O Wesley é rápido, já está na área. Marcação veio por baixo, toca na bola, segundo o árbitro. Será que é mesmo? Jogadores do Inter na grande área. Pênalti. O árbitro marcou a pênalti. É pênalti, portanto, para o Internacional. Numa arrancada do Wesley contra o Tecílio. O Tecílio tinha tocado na bola, mas aparentemente também leva o atacante do Inter. É pênalti para a equipe colorada, diga Renata Ruel. Antes, Gustavo Berton. Não, Silas. Diga, Silas. Não, mas eu ia falar para você pedir para Renata mesmo, porque a gente aqui de cima de onde a gente está, tô com o Lúcio aqui de Silveira também, parece que o jogador que estava, sei lá, centímetros ali impedidos. Não sei se o VAR vai chamar, mas que é pênalti, também concordo que é pênalti. Será que é, Renata? É assim, primeiro ponto, por essa imagem, ele toca na bola, mas ele atropela o Wesley, ele pega tudo junto. O outro ponto é que o VAR tem que checar. Ele tem que checar a questão do impedimento e ele tem que checar, lógico, a penalidade. Isso é fato, isso o VAR vai fazer. Se houver impedimento, ele pode avisar o árbitro. A gente está no replay aí agora. Por essa imagem, a posição é legal. Por essa imagem, para mim, a posição do Wesley é legal. E aí você tem toque na bola, mas você tem toque junto, atropelando o Wesley. O árbitro não aparece nessa imagem. Vocês repararam que o árbitro estava extremamente longe no lance? Extremamente longe. Então, eu nem sei se foi ele que marcou, se foi o assistente que marcou e ele foi com o assistente, porque ele mal posicionado não aparece na imagem. Essa demora é a checagem do pênalti. O VAR vai checar os dois lances. A imagem que ele tem de impedimento, que para minha posição é legal, e a imagem do pênalti. Se ele entende que foi só na bola, Renato, ele vai chamar o árbitro. Oi. Foi o árbitro, foi aqui na minha frente, viu? O árbitro marcou o pênalti, ele correu imediatamente após a queda do Wesley, correu para a marca e o auxiliar foi com ele. Então quem marca a penalidade foi o árbitro. Ótimo, Berton, porque a gente vê que ele está mal posicionado, então é com ele. Já passaram 2 minutos, o VAR está checando, mas ele está pedindo para cobrar penalidade. Aí de novo o lance, arrancada do Wesley. E a chegada do Tecílio, atropelando o atacante colorado. Tecílio, de 35 anos, foi zagueiro da Colômbia na Copa do Catar. Para cobrança, Alan Patrick. A decisão final é de pênalti. Já tem 2 gols de pênalti na temporada, Alan Patrick. Atenção, colorados e coloradas. Aos 4 minutos do segundo tempo, Alan Patrick respira, vem para a batida, o capitão. Time colorado à frente no placar. Gol do capitão. Gol da referência técnica do craque do time. Ele desloca o experiente goleiro Ospina e desbloqueia a defesa do Atlético Nacional. O Inter sai na frente num jogo amarrado, difícil, num pênalti que tem arrancada do Wesley. Na frente o Inter e o Beira-Rio explode. 1-0, Silas. Você bem falou, né, Vini? A primeira jogada do segundo tempo foi uma arrancada do Carboneiro pelo lado esquerdo e não deu nem tempo da gente falar que o Wesley precisava fazer a mesma coisa do lado de lá, porque assim foi como começou o primeiro tempo. Arrancadas do Carboneiro por aqui, a bola entrando para o meio e o Wesley passando, tanto que 2 ocasiões aconteceram com ele. E agora uma jogada bem trabalhada de novo do Wesley. Aí o Internacional vai lá, faz 1-0, merecido também, porque foi melhor. Vamos ver a questão da cera agora, vamos ver como que o Atlético Nacional vai reagir depois desse 1-0.
Disputa de bola no meio campo, chega o toque do Viveiros de primeira para o Quinestrosa. Roman vem por dentro, cruzamento na área, afasta Vitão, completa Bruno Henrique, rebote, não pegou tão bem na bola o Ribeiro. Wesley vem para a dividida contra o Cardona. 1-0 para o Inter. O jogo é outro a partir de agora. Morelos pela meia, toca na direita para o Quinestrosa, ele está na área, Morelos bateu, espalma o goleiro. Foi bem o Antony, rebote para o Quinestrosa, de um lado para o outro, pedalou contra o Bernabé, foi bem nessa o argentino, falta em cima do Bernabé, que para o camisa 18 do Atlético Nacional. Ouça o Beira-Rio, a torcida faz uma linda festa na noite. Beira-Rio lotado. E o Inter agora tem o placar a seu favor, Mário Marra, 1-0. Alan Patrick teve tanta dificuldade para jogar, para encontrar espaço, para fazer o que ele mais sabe fazer, que é jogar bola no primeiro tempo. Mas numa cobrança de pênalti, ali no momento mais especial de um jogo de futebol, não tem muita dúvida, né? Ele sabe muito bem, a cabeça é muito bem equilibrada para executar. Faz 1-0. E aí, Vinícius, vai acontecer com o Atlético Nacional, hein? Que já estava jogando bem. Opa. Olha a bola em profundidade, ganhou, Viveiros bateu, defesaça do Antony. Kevin Viveiros teve tudo para empatar o jogo. Ele ganhou na corrida do Rogel. E o Inter vem, Alan Patrick, pro Ener Valência. Coloca o corpo na frente, ganhou o Tesírio. Atrás com o Ospina. E o passe por dentro, nos pés do Campuzano. O segundo tempo é eletrizante. O jogo pega fogo no Beira-Rio. Cardona no meio. O passe é para o Quinestrosa. Aliás, esse é o Kevin Viveiros, que perdeu o gol há pouco. Camilo Cândido. O uruguaio recolhe a bola na perna esquerda. Devolve para Ribeiro. Está jogando com o Campuzano. Morelos, Fernando se antecipa. Que jogador é o Fernando. Campuzano chega para atrapalhar. Fernando em profundidade. E a posição é boa. O Wesley de novo é lançado em profundidade. Alcança a bola. Na área, Ener Valência. O Inter busca o segundo. Wesley espera a aproximação dos companheiros. Deixa curto com o Fernando. Aí o Bruno Henrique, o trabalho dos volantes. Vejam como o Inter agora cadencia. Não vai se arriscar para entregar a bola para o Atlético Nacional, não. Alan Patrick, desce Bernabé, é um grande lateral esquerdo do Inter, cruzamento na área, chegou no combate o Arias. Pelo meio pressionado o Ribeiro. À esquerda Camilo Cândido, a bola passa perto da perna do Wesley. Vai sair na arrancada o Rivers, bem o Rogel. Agora prevalece o uruguaio. Porque nesse lance aqui ele tinha perdido. Fiquei até com a impressão que ele estava machucado. Mas não, ele estava correndo estranho. Diga, Silas. A gente vê a velocidade. Que jogo, hein, Vini? Que jogo. Aquilo que a gente falou dos dois lados. O Inter agora não parou, atacando muito. O Atlético também. E que time bom esse do Atlético. Ou seja, é um grupo realmente muito difícil. A gente vê vitória por 3-0 sobre o Nacional. Por casualidade, não. É um time que está muito tempo jogando junto. E é um time muito bom. Cara, e são grandes jogos no grupo, né? Bahia e Inter foi o jogo da primeira rodada. Ontem uma grande partida também, Nacional e Bahia. E hoje no Beira-Rio. O Antony tá no chão. ESPN, a gente vive o esporte. Aumente os ganhos da sua aposta em até 30% com a Novibet. Toma um pisão Antony, como vimos no replay, né? O pisão lá do Kevin Viveiros. Que gol perdeu o Atlético Nacional. E aqui a condição muito legal, inclusive, né, do Wesley. Na arrancada que ele tem para ganhar do Tesírio e sofrer o pênalti. O Wesley ano passado viveu talvez até o grande momento da carreira, né, Marimar? Palmeiras, Cruzeiro e tal. Mas o que ajudou o Inter ano passado e o que é importante para o time do Roger? Não, isso. Pela esquerda, pela direita, já nos dois últimos jogos, hoje e o da semana passada, muito pela direita. É um jogador que tem amadurecido, que tem oferecido muito bons jogos. Na temporada passada, muitos gols também, né? Agora, essa não foi uma situação de primeiro tempo, né? No primeiro tempo, dificilmente o Inter conseguia acionar os seus jogadores de velocidade. Era o Carboneiro, mas mais em construção, chamando os jogadores para participar do jogo. Na velocidade, botar para correr, foram
poucos os momentos que o Inter conseguiu fazer e se deu muito bem ali agora com o Wesley. Ixi, temos pequenos problemas de relacionamento ali no meio campo, viu? Jogo bom também tem que ser pegado assim na Libertadores, com discussão e tal. Faz parte do espetáculo. Na nossa Já hashtag... aconteceu no vestiário, viu? Ah, no vestiário? Na entrada de campo aqui, alguns jogadores, além daquela reclamação que eu me referi dos dirigentes do Inter, alguns jogadores de Inter e Atlético Nacional também tiveram um princípio de confusão ali na boca do túnel. Rapaz. Glauco Almeida tá aqui na hashtag Libertadores na ESPN. Lucas Breda. O Fábio. Obrigado pela mensagem. Várias contas, né, que seguem o Internacional. Bruno Queiroz, Sérgio Goulart e Douglas Ritter também nos acompanha. Mais um colorado que em noite de Libertadores fica ansioso. E o grande Lucas Proença que faz, vou te falar, de estatística, de informação do Inter e do Arsenal. Esquece, vai nele. Do Arsenal? Sim, o Arsenal Stats é com ele também. Ó, acabou de mandar aqui. Olha só o tamanho desse gol. Agora só D'Alessandro, Leandro Damião e Fernandão tem mais gols, mais participações em gols pelo Inter na história da Libertadores que é Alan Patrick. Olha só, 11. Que jogadores, hein? D'Alessandro, Fernandão, grande Fernandão, ídolo do Campeonato Mundial do Inter e da Libertadores em 2006. Tem uma estátua, né? No entorno do Beira-Rio. Sempre lembrado o Fernandão. Bom, aqui o Roca perdeu a dividida pro Viveiros. Tá valendo, Camilo Cândido. Morelos no domínio, leva o lance lá na direita pro Quinestrosa. Vem com perigo o Atlético Nacional. Passe pro lateral. O Roman deixou pro Quinestrosa. Ele tentou uma jogada de habilidade, se deu mal, né? Gera constrangimento o Quinestrosa. Mas não dá pra provocar muito ele também, não. O toque do Roman pela meia, Morelos de primeiro, o Quinestrosa tá lá na grande área. Puxou, perna bem na marcação, a bola passa pelo Roman e já não valia nada. Meus amigos, coração fica na mão do Colorado e da Colorada. E por causa da falta anterior, cartão amarelo pro Agustín Rogel, que jogou Libertadores pelo Estudiantes, foi eliminado pelo Atlético Paranaense nas quartas de final. E aqui ele vai cometer a falta. Não tá seguro no jogo Rogel não, hein, Silas? Ele é lento, né? Ele tem 1,91 m, Vini, mas a gente sabe que ele é lento. Quem tem que segurar o lado aqui agora é o Aguirre. O Aguirre que tem que ficar do lado dele. O Bruno Henrique, que tá jogando pelo lado direito também. Ou seja, balançar o Inter pro lado de cá, porque do lado de lá o Bernabéu é rápido. O Fernando se posiciona bem também. E o Vitão é novo. A outra é agora que ele tá amarelado, de repente fazer ele jogar do lado de lá ou pensar até na saída do Roger. Colocar o Roger Machado, colocar outro zagueiro sem cartão e mais rápido, porque realmente o Atlético Nacional é muito forte. Em finalizações 12-6 para o Atlético Nacional. Partida muito difícil para o Inter. Toca na bola Fernando, arremesso lateral para a equipe de Medellín. Gustavo Berton. E quem o Roger Machado chamou foi o Vitinho, nesse momento conversando com o técnico colorado, atacante pelo lado, ou na do Wesley ou na do Carboneiro. Vamos ver quem é que o Roger vai escolher para deixar o campo. 5 gols na temporada tem o Vitinho. Camilo Cândido, pro Cardona pela meia de primeira, pro Viveiros no fundo, cruzamento, a batida de primeira do Quinestrosa para fora. Uma enorme chance de gol para a equipe colombiana. Posição legal do centroavante, o Kevin Viveiros. O Bernabé fechou para marcar o Morelos. E lá nas costas dele apareceu livre o Quinestrosa. O Atlético Nacional cria já para empatar. Mexe o Inter, Berton. E o Carboneiro, né? O Carboneiro está deixando o campo para a entrada do Vitinho. O Carboneiro chegou a ser dúvida ao longo da semana, não participou dos primeiros treinos. E ele foi o escolhido até pela titularidade do Bernabé. O Roger entende que precisa de um atacante que segure mais a bola com as características do Bernabé. Por isso ele escolheu o Carboneiro. Mas agora o Vitinho entra, o jogador mais agudo, de mais velocidade. Hashtag Libertadores na ESPN. Fã do esporte manda mensagem. A torcida colorada se manifesta aqui pelo X. Um abração pro Theo, pro Felipe e pro Léo. Amigos colorados que se reúnem para acompanhar o jogo aqui na tela da ESPN do Disney Plus. Tá
Difícil o jogo, hein? Partida emocionante. Nervos à flor da pele. É só a segunda rodada da Libertadores. Mas pelo nível técnico e pela importância do grupo, tem um quesinho assim de mata-mata. Mário Marra, Não tem mexe o Inter. Gostou do que eu disse, então? Gostei e é Olha pura só. verdade. Esse é o grupo que você não dá para entregar ponto, não dá para perder ponto para ninguém. E é uma situação até assim, o Nacional do Uruguai, que se mostra o mais fraco, né, no grupo com esses 4, quem perder ponto para ele vai se complicar, Vinícius, porque E eu não o acho, jogo Mário, é que muito eles, bom. e eu não acho que eles vão perder todos os jogos também, não. Eles têm chance de tirar um ponto de um ou de outro, sobretudo Sim, em casa. E então, aí vai complicar para aquele. Bom, o Bahia já fez a parte dele. Bom, Vinícius, Wesley continua aqui pelo lado direito. E aí, na saída do Carboneiro pela esquerda, que tinha cartão amarelo, o Vitinho vai estar lá. O Vitinho tem uma vantagem, é a volta. Ele volta melhor, ele fecha melhor o espaço. O jogo é muito, muito bom. Como o Dylan disse aqui na nossa hashtag, não dá para dar mole contra o Atlético Nacional, não. Um time que investiu para tentar quebrar a hegemonia do Brasil e dá até para citar da Argentina lá atrás. Deixa eu ver aqui a saída de bola errada do Bernabé. Tá difícil o jogo pro Bernabé. Rinestrosa, Morelos na área pro Roman. Na área contra o Vitão. Toca na bola o Vitão. Escanteio pro Atlético Nacional, que no momento é melhor em campo. O Atlético Nacional foi o último time fora do Brasil e da Argentina a ganhar a Conmebol Libertadores. Foi lá em 2016, era outro jeito de Libertadores, né? Disputado só em um semestre. E eles conseguiram ir longe, eliminando o time do Rosário Central do Cudê nas quartas de final, num grande jogo. Ali o Antony. Tá jogando para longe o Riveiro. Lançamento lá na grande área. Sobe Vitão. Sinônimo de segurança. Na defesa colorada. Vive um ano incrível. Bernabé corta. Ener Valencia no domínio. O jogo pega fogo. O Inter busca o segundo gol. Fernando toca de primeiro. Vitinho veio a pouco para a partida. Tá com o tanque cheio. Para cima do marcador. Vitinho para. Espera a chegada dos companheiros. Quem vem é o Fernando. 18 do segundo tempo. O Wesley pro Ener. Atrás com o camisa número 8, Bruno Henrique. Agora é pro craque, é pro 10. Alan Patrick. Espalma Ospina, voltou na área. O Vitinho chegou a tocar na bola e ela ficou nas luvas do Ospina. Na sequência caído, Kevin Viveiros. Que jogo, hein? Que partida. Quanta emoção. E tem muita coisa ainda para acontecer nessa noite de Libertadores no Beira-Rio. Foram 15 minutos sem que o Inter conseguisse bater para gol. E nesses 15 minutos, o Atlético Nacional, nesse intervalo, o Atlético Nacional bateu 3 vezes. Era muito importante colocar o Ospina para trabalhar. Já tem mais movimentação ali do lado de fora, hein, Vinícius? Já o Berton nos conta. O Inter vai mexer. Fernando pro Rogel. Chuta a bola pra frente. A jogada cai lá pelo lado esquerdo. Ener Valencia contra o Vitinho. Vitinho ganhou do Roman. Wesley tá pedindo aqui embaixo. A bola é atrás. Alan Patrick. Que boa saída do Bernabé. O Rinestrosa não marca o lateral do Inter. É cruzamento. Buscava o Ener Valencia. Tezinho manda pra longe. E aqui a gente tá revendo o chute do Alan Patrick. São 5 gols do Alan na temporada. E olha aí como ele bate bem no canto e o Ospina acaba espalmando para o meio do gol. Bom, vai mexer o Internacional. Tá saindo o Bruno Henrique. No meio campo, Vini. Exatamente. Está saindo o Bruno Henrique para a entrada do Ronaldo. É um volante por outro. E o Rogel, o amarelado, está dando lugar para o Cleiton Sampaio, que também vem se recuperando de lesão. Vai voltando ao time do Internacional. Voltou a ficar à disposição. E está no gramado agora, são as duas substituições do Roger. Olha só, hein, Silas? Sai o Rogel e entra então a quarta opção da zaga do Inter, né? Não tem Juninho, não tem Vitor Gabriel e agora não tem o Rogel. Hein, Silas? Essa era cantada, né, Vini? Essa era cantada porque o Rogel se arriscou aqui agora na última jogada aqui. O árbitro deixou passar ali, mas ele faz a falta. Que na visão do árbitro, o atacante do Atlético Nacional se jogou. O que é o que acho que aconteceu mesmo. E o Bruno Henrique, eu ia falar para você, estava faltando esse lado aqui, um apoio maior dele. Ele que sempre chega, ele que faz sempre volante meia.
volante barra meia, hoje ele não subiu tanto, até porque o Atlético Nacional também não deixou. Mais uma vez, o Inter está ganhando de um time muito bom, agora com jogadores mais descansados, né, na zaga e também no meio campo, a tendência é o Inter melhorar. Libertadores, e daqui a pouquinho tem mais, hein? São Paulo e Aliança Lima. Jogo no Morumbi, na voz do Rogério Vogan. 9h30, a bola rola. Terminando o duelo no Beira-Rio, vamos ao Morumbi com André Plihal e todo o nosso time. São Paulo busca já uma segunda vitória no campeonato. Lá pela direita, a bola é para o Roman, recebeu do Guinestrosa, toque atrás, bate no Bernabé. Lateral do Inter, toca à frente. Vai tentar uma arrancada o Vitinho, a marcação chegou forte, é falta e é claro que é para cartão amarelo. O Bernabé está amarelado e o cara que ele marca agora também está. O Guinestrosa. ESPN, a gente vive o esporte. Cartão C6 Carbon Mastercard Black para suas viagens e para a sua vida. É cartão confirmado então para Marino Guinestrosa. Fundesporte, perdeu ou quer rever algum lance deste jogo? Então pegue o seu celular, escaneie o nosso QR Code. Você vai direto para o ESPN.com.br e assiste agora ao que de melhor já aconteceu no Beira-Rio. Vê também porque o Abel Ferreira ficou nervoso com o sorteio do adversário do Palmeiras na Copa do Brasil. E os detalhes da briga de Mbappé na justiça contra o Paris Saint-Germain, em um caso de mais de 360 milhões de reais. Acesse aí e não perca nada. Bom, o Roger Machado está conversando com os seus auxiliares. Está caído lá pela esquerda o Vitinho, que entrou lá há pouco. Olha, pode ser problema. E o árbitro acho que está vindo aqui para o VAR. Será que é isso? A gente não viu pela imagem se ele fez o sinal do VAR. Ou tá vindo dar uma bronca em alguém na lateral do campo. Pode mudar a cor do cartão, será? É, a entrada do Guinestrosa é forte. E é VAR mesmo, hein? Então é o seguinte, fã de esporte. Possível expulsão do atacante, o melhor jogador do Atlético Nacional, Guinestrosa. E atenção, torcida do Bahia, que é o próximo adversário do Atlético Nacional. Aqui a imagem para você, Renata Ruel. No campo foi amarelo. E revendo, Renata. Olha como fica a perna dele. Olha como entorta, você tá vendo? Esse é o grande problema. A hora que o Guinestrosa dá esse carrinho, essa entrada, o jeito que ele atinge o adversário, caracteriza jogo brusco grave, porque ele não simplesmente desconsidera o risco. Com essa entrada do jeito que foi, ele assume o risco de lesionar o adversário. Quando você assume o risco, na regra do jogo, característica jogo brusco grave e cartão vermelho. Por isso o VAR chama. A imagem parada até assusta, porque realmente o risco de lesão é grande. Então o Guinestrosa pode sair do jogo de hoje e não enfrentar o Bahia na próxima rodada do campeonato. A decisão do árbitro vem agora. Atenção, fã de esporte, o Guinestrosa está lá do outro lado. Aqui quem passou foi o Viveiros. Ele faz o sinal. Aqui está o Guinestrosa. O amarelo está fora. E o vermelho aplicado. Olha como reage o Beira-Rio. Guinestrosa está expulso. Um gol, 2 assistências na estreia. Muitos lances de perigo hoje. Uma revolta, um jogador que na Colômbia é considerado polêmico até pelas suas provocações que provocam rivais. E aqui de fato ele chega atrasado e dá a chance mesmo do árbitro o expulsar. Torcida do Bahia não verá o Guinestrosa jogando contra o Esquadrão de Aço na quinta-feira, 24 de abril, na Arena Fonte Nova. E agora o Atlético Nacional com um a menos. Guinestrosa que está ali revoltado. Talvez até com ele mesmo, viu, Silas? É um jogador muito bom jogador, mas um jogador ainda de 22 anos, ou seja, não chega a ser uma promessa, mas também não é um jogador ainda experiente. E estava jogando muito bem, assim como todo o time do Atlético Nacional estava jogando muito bem. Agora facilitou a vida para o Inter
E o Inter, com os jogadores, com as mudanças que o Roger Machado fez, vai ter mais espaço agora. Agora é a hora de tentar matar logo esse jogo, fazer o 2-0 e conseguir consolidar essa vitória. Importantíssima, um jogo muito difícil. A gente estava falando aqui com o Lúcio, aqui vendo o jogo. Olha, é realmente um time forte esse do Atlético Nacional de Medellín. Fazia tempo que a gente não viu um time bom assim. Olha, vai ser expulso, a ver quem acho que foi o técnico do Atlético Nacional. Ou não? Não, é um integrante aqui da comissão técnica. A coisa pegou na lateral do campo aqui enquanto o jogo ficou parado, hein, Berton? Verdade, muita reclamação por parte da comissão técnica, né, da equipe do Atlético Nacional, que muda agora, viu? O Asprilla está vindo para o jogo, está deixando o gramado o camisa 9 Morelos, foi a substituição feita no Atlético Nacional. Enquanto a substituição era feita, muita reclamação para a arbitragem, por isso pintou aquele cartão vermelho também para o integrante da comissão técnica. O jogo fica quente, nervoso, a torcida reage. E agora sim que todos querem ver, bola rolando mais uma vez. Temos 26 do segundo tempo. Aguirre, quarta defesa. Ronaldo tocou bem na bola, aí o Fernando pra frente. Chega Ener Valencia. Noite de Libertadores. Daqui a pouquinho, São Paulo e Aliança Lima. E você assiste com exclusividade na ESPN no Disney Plus. Depois do jogo do São Paulo tem o Linha de Passe Mesa Redonda, com William Tavares e todo o nosso time, repercutindo uma rodada também de Sul-Americana. O Vitória está em campo nesse momento. Transmissão na ESPN 4, 0 para o Defensa e Justiça, 0 para o Vitória. E aí, mais uma vez, a situação envolvendo o Ginestrouxa, a expulsão dele. O Vitinho voltou para o jogo, né? Tá ali no alto, ele que estava sentindo, tomou a pancada lá no Ginestrouxa. E aqui a arbitragem para e pega uma falta em cima do atacante do Inter, em cima do Atlético Nacional. 27 do segundo tempo. E daqui a pouquinho, mais Libertadores também na ESPN 4. O Fortaleza joga contra o Colo-Colo, lá no Monumental de Santiago. Matheus Suman transmite, 9 horas na ESPN 4. Manda para longe o Cleiton Sampaio. Chegou para o Inter no meio do ano passado. Vai ter uma difícil missão de proteger a área do Inter. Por mais que o Atlético Nacional tenha um jogador a menos, a partida continua sendo muito complicada. O Kevin Viveiros está no chão. E ele deve ser o jogador mais adiantado ainda, né? Mesmo com a entrada do Asprilla, que joga também como 9 às vezes, mas é um jogador que vai muitas vezes pelo lado do campo. É muito forte fisicamente, é muito rápido. Sinto que agora vai ser 4-4-1 com o Viveiros mais adiantado, viu, Vinícius? Exatamente. Marimar, olha a nossa agenda de transmissões aqui, ó. Já, Colo-Colo e Fortaleza, ESPN 4 às 9 horas. Às 9h30, São Paulo e Aliança Lima, aqui na ESPN. E aqui já os jogos da terceira rodada, 22 de abril, terça-feira. Teremos Flamengo e depois o Vasco, hein? LDU e Flamengo em Quito. E na sequência, Comebol Sul-Americana, o Vasco joga contra o Lanús em São Januário, na Colina. Final de abril, voltando a Libertadores. Uma semana de descanso só. Tecílio bate pra frente. Ali o Viveiros, e a arbitragem pega a posição regular. Vini. Diga, Berton. Borré e Bruno Tabata foram chamados pelo técnico Roger Machado. Bruno Tabata foi relacionado hoje pela primeira vez na temporada. Ele vinha se recuperando de uma lesão, recuperou obviamente, ficou à disposição, estava aqui no banco de reservas e agora foi chamado pelo técnico Roger Machado para fazer a sua estreia em 2025. Como eu falei, com ele entra o Borré. Daqui a pouquinho mexe o Inter e aí a gente imagina que sai até o Ener Valencia, né? Se vai entrar o Borré. Bernabei conseguiu sair do Asprilla. Dairon Asprilla tentou cometer a falta. O árbitro ali com o braço apontado indica que deu a vantagem. 30 minutos do segundo tempo. Noite nervosa no Beira-Rio. Por enquanto, Inter e Bahia. 4 pontos para cada um. Na liderança do grupo. Ontem o Bahia venceu com um lindo gol do Eric Pulga. O Nacional de Montevidéu. Inter que volta a jogar contra o Nacional em casa. Jogo no Beira-Rio, dia 22 de abril, uma terça-feira. Wesley toca no meio, fica no chão. O Wesley vai ter cartão para o Cardona. Amarelo para o camisa 10 do Atlético Nacional. Ele reclama lá com o árbitro, mas não tem muito do que reclamar. E amanhã a nossa programação ao vivo a partir das 9 da manhã, hein? F360.
de segunda a sexta com o Abel Neto, a partir das 9 horas. Diga, Silas. Se tem uma situação boa para o Inter agora, né, Vini, que vai acabar aquela pressão que o Atlético Nacional estava fazendo. Não tem mais como subir, marcar lá em cima, então o Inter agora tem que envolver, atrair o time do Atlético Nacional e aí sim, usar os contragolpes para tentar fazer o 2-0. Mas não pode recuar, não. E se tem um lado nada agradável, é que o Cardona deixa a beirada de campo e vai jogar por dentro, né? É um jogador que, aquilo, né, Vinícius? Com espaço para pensar, ele é muito perigoso. Nossa, que bola do Alan Patrick, que é isso? Aquele, na sequência, não conseguiu dar a possibilidade lá do Inter seguir no ataque. Mas foi um lindo passe de letra do Alan Patrick. O jogo tá parado, tá caído o Tezílio. Não anda a partida no segundo tempo, né? São muitas interrupções. E, obviamente, é pior para o Atlético Nacional que perde. Teremos agora as mexidas no Inter. Vamos lá, entrando então o Borré e o Tabata, vão sair o Wesley e acho que o outro é o Ener Valencia mesmo. Ener Valencia sai aplaudido, ele que está vivendo um grande momento com a torcida colorada, Berton. É o artilheiro do Inter na temporada 2025 com 7 gols, né? E marcou gol na final do Campeonato Gaúcho, teve gols na seleção colombiana nas eliminatórias, gols na estreia da Libertadores. É um jogador que foi novamente abraçado pelo torcedor colorado e vive um grande momento. Segundo o Roger, conquistou a sua titularidade no campo e por isso ele vem sendo titular. Mexidas, portanto, do Internacional. Wesley e Ener Valencia saem. Borré em campo. E a arbitragem para e pega o impedimento do ataque do Atlético Nacional. A ESPN e o Disney Plus são a casa da Série B do Brasileirão também, hein? No Disney Plus Premium, você tem os 380 jogos do campeonato, assim como toda a Premier League, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, os grandes torneios de tênis, filmes e séries. O Disney Plus Premium tá sensacional e com grande cardápio para você que curte os esportes e filmes e séries da Disney. Bola rolando na Série B, transmissão no Disney Plus, o Atlético Paranaense ganhando o Criciúma. E já já na ESPN 2, às 9h30, tem Cuiabá e Avaí. O Atlético Paranaense emendando então 2 vitórias e o Criciúma emendando 2 derrotas, né? Perdeu em casa na abertura. Allan Kardec fez o gol, aquele. Arremesso lateral com o Brian Aguigui. O Inter tem a missão agora de trocar passes, colocar o jogo da maneira como gosta o Roger Machado. E não correr riscos. Quem sabe já matar o jogo logo, né? Marcar um segundo gol. Ronaldo. Vem no meio campo. Entrou na vaga do Bruno Henrique. Sai à direita com Cleiton Sampaio. Mais atrás com o Vitão. Passa à esquerda com o Fernando. Ele bota a bola para correr. Chega Bernabei. Novamente Fernando. Bernabei se mandou lá na frente, ó. E o Fernando busca ele. Que passe do Fernando, hein? Bernabei. Vitinho. Acelera. Tá. Defende pro Javier. Pênalti pro Inter. Cadenciou o jogo, mas quando decidiu acelerar, foi incisivo. Num passe do Fernando, Bernabei achou no Vitinho. E o Inter tem a chance de matar o jogo e fazer o segundo gol. Pênalti do Tyron Asprilla, ou não foi, Renata Ruel? Indiscutível, né? Ele vai nas costas ali, na cara do árbitro. Desta vez, nesse pênalti, o árbitro estava bem posicionado. E aí ele não vai disputar a bola. Com o braço ele faz a carga nas costas. Para mim o pênalti é claríssimo, muito bem marcado no campo de jogo. Ouço Beira-Rio! Uma linda festa no gigante da Beira-Rio. Um jogo duro, pegado, brigado, de alto nível técnico. Dale, 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 oh, canta a torcida colorada. O Inter tem a chance do segundo gol. O Alan Patrick posicionado. Diga aí, Berton. Deixa eu só corrigir uma informação rapidamente. O árbitro naquele lance acabou expulsando mesmo o Javier Gandolfi, viu? O técnico da equipe do Atlético Nacional. Foi ele que foi expulso. Muito bem. Alan Patrick novamente contra o Ospina. É o ritual do Alan Patrick. Ele beija a bola, coloca na marca do pênalti. A maioria gosta de colocar o bico para baixo. Torcedores em pé.
com 35 minutos do segundo tempo. O Inter tem o seu segundo pênalti. Cada ponta sofreu um pênalti, né? Primeiro o Wesley, agora o Vitinho. Ospina e Alan Patrick. Na primeira o Alan Patrick colocou no canto direito do goleiro, que foi pro lado esquerdo. É agora Alan Patrick! De novo, desloca o goleiro Ospina e dá euforia máxima para o seu público. Cada vez mais ídolo da torcida colorada, Alan Patrick, sem nenhum nervosismo, né? Uma tranquilidade absurda para bater pênalti. Dá uma olhada de leve para o goleiro, toca do outro. A genialidade do 10, o cara que conduz o Internacional. A primeira vitória nessa edição da Libertadores, 6º gol dele na temporada, vice-artilheiro do time. E o jogo tá na mão do Inter, Mário Marra. O jogo é tenso, é grande, é pesado, é de Libertadores. Teve expulsão, tem amarelo. E ele passeando no parque. Bem tranquilo, vai pra bola, desloca o Ospina e faz mais um, 12. 12 em Libertadores, Vinícius. Ouça o Beira-Rio. Torcedor, aumenta o volume. Lanternas dos celulares acionadas. E o Inter tenta já, mas um ataque não. Fernando erra o passe. A bola volta na direção do goleiro Ospina. Ei, Ospina, nem saiu na foto 2 vezes, hein? Pressão, olha como chega o Vitinho. Que saúde, Capitite. O árbitro pegou a falta do Vitinho. Aí o público vai à loucura. Silas, 2-0 para o Inter. É o que a gente falou, né, Vini? O Inter atraiu o Atlético, começou a tocar a bola, trocou os jogadores cansados por jogadores bem descansados, né? Principalmente o Ronaldo ali no meio campo, no lugar do Bruno Henrique. As beiradas ele trocou também, né? Saiu o Carboneiro, depois saiu o Wesley. E aí o Tabata com a perna esquerda jogando aqui do lado direito, ou seja, tem mais um jogador para entrar por dentro. E na hora do pênalti, Vini, 33 anos de idade contra 36 anos de idade, ali tem muita experiência envolvida. E o Alan Patrick com 33 anos foi ali mais inteligente, mais frio, não bateu do mesmo lado, também não bateu do outro lado aqui, não optou pelo chute forte e sim por deslocar o goleiro, uma bola quase que no meio do gol. Ospina fez uma opção por um lado e agora 2-0, muito merecido pelo que o Inter está jogando. Bom, entrou o Sarmiento, que é um ponta, saiu o Cardona. Alan Patrick que até topa renovar o contrato, ficar mais tempo ainda com a camisa colorada, hein, Berton? Ele deu entrevistas falando sobre isso, né? Inclusive a entrevista foi para o Rafael Sobis, ex-jogador do Internacional, do seu canal. O Alan Patrick falou sobre o momento que ele vive no Inter, como ele está bem no Colorado e falou, olha, eu quero ficar por o mais tempo possível por aqui. E falou assim em renovação de contrato, quem sabe até o final da gestão a Alessandro Barcelos, né, que vai até o final do ano que vem, o Alan Patrick pensando em renovar e permanecer no Colorado. 39 do segundo tempo. O Inter e a torcida canta uma das mais famosas músicas no Beira-Rio, com a camisa vermelha. E deixa eu ver a chegada aqui no meu campo. Nossa, que entrada do Cleiton Sampaio. E ele foi sentindo, hein? Os dois jogadores, o atacante colombiano também. Tá aí o Bruno Tabata, primeiro jogo dele no ano, cruzamento na grande área, passa pelo Borré. Do outro lado tem a bola o Andrés Roman. Finalzinho de jogo. E o Inter vai mantendo a sua invencibilidade. 16 jogos sem perder nos 16 jogos da temporada. Ronaldo vem pela meia. O Inter dita o ritmo do jogo. Alan Patrick. Uma torcida que vive uma lua de mel com o seu time. Com o trabalho de Roger Machado. E como
cantam os torcedores, sempre estarão com a camisa vermelha. Os gigantes esperam o Inter numa grande edição de Libertadores. Um time que sonha alto, que briga pelo tricampeonato. E a festa tá rolando. Lá pela esquerda, Vitinho tem a bola, perna bem na ultrapassagem. Aí bateu uma perna na outra, se complicou o Vitinho. A jogada chega para o Dário Asprilla. Pelo meio, faz o giro. Olha o contra-ataque. Saída lá pela direita. Vai embora o Sarmiento. Tenta o cruzamento na área. Dominou Viveiros. Vem o Cleiton Sampaio na recuperação. E a arbitragem já para e pega o impedimento do Atlético Nacional. Daqui a pouquinho tem o São Paulo em campo. Também uma noite especial e de estádio lotado no Morumbi. São Paulo e Aliança Lima na ESPN. Acabando aqui o jogo do Inter, direto para o Morumbi com o André Pligal. E na ESPN 4 tem o Fortaleza. E o Monumental de Santiago contra o Colo-Colo. Gustavo Berton. Deixa eu só corrigir uma informação. Fui olhar aqui nas minhas anotações. O Alan Patrick ele já tem contrato com o Inter até o final de 2026. A intenção dele é renovar por mais tempo. Quem sabe permanecer por mais alguns anos aqui no Inter. Chegou a 46 gols com a camisa colorada, o 10. Tá caindo um tabu hoje aí, Vinícius. O Inter venceu os últimos 4 jogos contra adversários colombianos no Beira-Rio da Libertadores. Até aí, nenhuma novidade. A novidade é, o Atlético Nacional é o único time da Colômbia que já derrotou o Inter no Beira-Rio. 93, gol do Aristizábal. É você. Olha o Aqui que tá livre, Ospina saiu do gol, cruzamento! 3 vezes! Alan Patrick! Gol! O talento, a categoria, o oportunismo, a inteligência de um craque. Bola no camisa 10, bola no capitão, Alan Patrick, chega na grande área para completar uma linda jogada do Aguirre e para fechar uma noite especial para o Inter no Beira-Rio. Só deu Inter no segundo tempo. Alan Patrick, hat-trick para ele, 3 vezes o camisa 10, a noite é desse cara, o Inter garante a vitória, 3 para o Inter, 0 para o Atlético Nacional, é muito bom jogador o Alan Patrick, Silas. É muito craque, Vini, mas você já ouviu aquela frase, Vini, se te derem um limão, o que você faz com ele, hein, se a coisa estiver difícil? Faz dele uma limonada. Olha o limão aí, ó. Atlético Nacional Medellín, um time que começou tentando complicar a vida do Inter, mas o Inter foi lá, soube jogar, jogou de forma inteligente. O Roger, tem que tirar o chapéu pro Roger, porque ele soube trocar os jogadores na hora certa. O Rorel, o Carboneiro, depois sai o Wesley, Bruno Henrique, foi trocando. E cada jogador que entrou, não só não deixou o ritmo igual, melhorou. Tabata agora também, voltando depois de bastante tempo. E a gente vinha falando, o Inter estava sem alguns dos seus principais jogadores. O Rocher, o Antony muito bem, muito seguro lá atrás. Assim, muito merecida a vitória. Um jogo muito difícil, a gente falou que ia ser um jogo muito bom, está sendo de fato. E uma vitória mais que merecida com esse craque que é o Alan Patrick. Você, Vini. Cobrança de falta para o Atlético Nacional, lançamento do Camilo Cândido na área, corta a defesa. Tirou o Antony, precisou da ajuda lá do Aguirre. Bola volta para o meio da área, tem jogador do Atlético caído, olha o Asprilla, finaliza. Em cima lá do corpo do Cleiton Sampaio. Segue no ataque o Atlético Nacional, tem o erro, Alan Patrick divide, corta a defesa. A arbitragem indica 5 minutos de acréscimo. Bom, falando em árbitro, como ele conduziu o jogo até aqui, Renata Ruel. Ele teve erros no jogo, a gente sabe disso, mas nos lances capitais ele acertou, que principalmente são os 2 pênaltis. Os 2 pênaltis marcados no campo de jogo. A expulsão também é um lance decisivo da partida. O VAR chama e ele muda o cartão por jogo brusco grave, onde a gente vê a perna do Vitinho ficando presa ali, né? O pé ficando preso e por isso houve a expulsão. Então, assim, houve erros,
mas os lances capitais a arbitragem acertou. Reta final de partida. O grupo mais complicado da Libertadores tem os dois brasileiros na liderança. O Inter até pelo saldo de gols um pouquinho à frente, mas empatado em pontos com o Bahia. E logo na sequência o Atlético Nacional. O Inter repetindo, terá pela frente na sequência o Nacional de Montevidéu, que é teoricamente o jogo mais fácil, né? No Beira-Rio, contra a equipe que ainda não conseguiu somar pontos. Já até trocou de treinador nessa temporada, né? O Nacional. Aí a briga aqui pelo lado direito, Bruno Tabata está no lance. Arbitragem da lateral para o Atlético Nacional. Na sequência, São Paulo e Aliança Lima. Super noite de Libertadores na ESPN. E na ESPN 4, Fortaleza. São Paulo começa às 9h30. O jogo do Fortaleza é mais cedo, em 9 horas. Já já com Matheus Suman e todo o nosso time. Colo-Colo e Fortaleza. O Asprilla estava na jogada, veio para dividir do Ronaldo. E o arremesso lateral é para a equipe colombiana. Inter e Atlético Nacional que voltarão a se pegar na quarta rodada do grupo. No início do retorno, 8 de maio, lá em Medellín. Medellín, linda cidade. Olha o passe para o Borré, que sai na transição. Só jogadores do Atlético em volta dele. Tá caído o colombiano. Falta em cima do Borré. Jogando contra um time do seu país, a reserva da seleção hoje em dia. E o cartão amarelo para o camisa 26, o Rivero. Borré no chão. Ele que nasceu em Barranquilha e jogou pelo Deportivo Cali antes de construir uma linda história no River Plate. Foi campeão da Libertadores pelo River, o Rafael Santos Borré. Cartão amarelo então confirmado para o Rivero. Noite de Alan Patrick no Beira-Rio. Ô Vini. Oi. Que falar do Fernando, hein? Joga a bola, hein? 37 anos, o que é isso, hein? Como que um jogador faz diferença? Um jogador que teve tanta experiência na Europa. Não, exemplo do Fernandinho também, né? Quando volta para o Atlético Paranaense. O Fernando agora um gigante. Parece que não apareceu, mas fez o trabalho de comandar essa equipe, ele juntamente com o Alan Patrick, né? Exatamente. Fernando é um jogadoraço. E o departamento médico até teve uma cautela nesse início de ano com a parte física dele. Para que agora, a partir de Brasileirão Libertadores, ele possa voar em campo. E quase que ele marcou o primeiro gol do jogo hoje, né, de cabeça. Impedimento marcado do Borré. Segundos finais do duelo. No detalhe, o Bruno Tabata. E aqui a posição um pouquinho adiantada, né, do pé esquerdo do Borré, ou não? Isso não é porque ele tá na dúvida. Não sei, Renato, mas eu tô aqui no... E ele olha pra minha cara com aquele olhar fulminante, né? Tipo, você tem que decidir. Como assim? Seu olho é treinado para isso. Vai ser o lance ajustado ali em cima. Obrigado pela audiência, tantos fãs e fãs de esporte nessa noite de Libertadores. E o Inter quer mais para fechar com 4-0. Borré tocou na bola e jogou para fora. O Juan Arias. A última bola do jogo é colorada. O Borré dá uma reclamadinha ali com quem foi o Futinho que deu o passe para ele, para jogar a bola mais na frente, né? Ele já quase que encarar o goleiro ou fazer assistência para o outro lado que estava entrando lá. Tabata estava no lance. 42 mil público total no Beira-Rio. O torcedor não só compareceu, como jogou junto com o time. Desde os primeiros minutos, desde quando esse jogo estava enroscado, apertado e perigoso. Vitão, o árbitro, vai apitar o final do jogo. Bernabei, volta com o Antony, e aí está! O Inter tem sua primeira vitória na Libertadores 2025. Jogou e superou um grande adversário no segundo tempo. 3 vezes Alan Patrick. 3 para o Internacional. 0 para o Atlético Nacional de Medellín. Inter e Bahia, 4 pontos para cada um na classificação. O Nacional fica com 3. E o Inter voltará a campo daqui 2 semanas para jogar em casa contra o Nacional de Montevidéu. Grande partida do Inter, Marimar.
Numa contra um adversário que, repito, é bom e vai dar trabalho ainda nessa edição de Libertadores. Não Mário. tenha a menor dúvida, o jogo foi muito bom.